Nós estamos em frente ao prédio que abriga hoje o Corpo de Bombeiros de União da Vitória e alguns departamentos da Prefeitura Municipal. Ao lado também acontece a tradicional Feira do Produtor. Semana passada nós trouxemos uma matéria mostrando toda a operação da feira e como os feirantes se organizam. Mas essa semana nós vamos contar um pouquinho mais, nós vamos resgatar a história da construção desse prédio. Nós vamos conversar com o jornalista Ivo Dolinski. Você sabia que esse prédio foi construído na década de 60 para ser um mercado municipal? No final dos anos 50 e início dos anos 60, eu não sei exatamente qual foi o ano, se foi 62, 63 ou 64, foi construído onde nós temos hoje, assediando a unidade do Corpo de Bombeiros, um prédio para servir como mercado municipal. Mas isso na década de 60, são mais de 60 anos. Para você ter uma ideia, que o prefeito da época, já de saudosa memória, já tinha essa visão de construir, manter uma estrutura para incentivar os pequenos agricultores de União da Vitória. Bem, entre idas e vindas da utilização desse prédio, ele já foi estação rodoviária, já abrigou os ônibus que levavam e traziam a população das Gêmeas do Iguaçu. Foi construído o prédio para ser o mercado municipal, como eu disse. Não funcionou, infelizmente. Aí o prefeito Faridê Guérios deixou a prefeitura, assumiu o prefeito Domício Scaramella, também de saudosa memória, e usou aquela estrutura para servir como estação rodoviária. Quando o asfalto da BR-476 no trecho de São Mateus do Sul a União da Vitória foi concretizado para atender a estação rodoviária, atender unicamente uma única empresa de transporte, que era a empresa Estrela Azul. Bem, segundo relatos do jornalista, a estrutura ficou pequena, porque depois da construção do asfalto da BR-476, que liga União da Vitória, São Mateus e Curitiba, os ônibus começaram a ficar maior, a população começou a aumentar e o espaço não abrigou mais a rodoviária. Mas com o passar dos anos, o asfalto da BR-153, da 280, ela atendia às necessidades da época. Só que foi aumentando, os ônibus já não eram tão pequenos assim, aqueles ônibus gigantescos, e o local aqui era inadequado. Aí, na gestão do prefeito Gilberto Francisco Brites, em 1970, na década de 70, ele iniciou a construção da estação rodoviária lá na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, onde hoje nós temos a PAI. Aí a estação rodoviária começou a funcionar lá. E aqui passou a atender setores da Prefeitura Municipal. Aí na gestão do prefeito Ayrton Bernardo Roveda, ele restaurou aqui e trouxe a estação rodoviária de volta para esse local. Ivo nos conta que na época o mercado público municipal não foi para frente porque todo mundo praticamente tinha uma horta dentro de casa. Então a venda, a comercialização de hortifruti acabava não sendo tanto necessária. A produção dos hortifruti granjeiros, das verduras e tudo eram pequenas. Eu até tenho um amigo meu que uma vez nós estávamos conversando sobre ele, disse, eu vou dizer até o nome dele, ele faleceu recentemente, o Dr. Odilon Mucinelli. Aí ele também conhecia essa história, nós conversávamos sobre isso. Ele disse, mas naquele tempo todo polaco tinha uma horta em casa, tinha cebola, cebolinha, salsinha, couve, tinha uma horta. E é verdade, aqui onde nós estamos, além das grandes indústrias, aqui principalmente a estrutura da Antártica,
da Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes, não haviam prédios, eram casas, e todas as casas tinham hortas, né? Então não tinha todo polaco, todo italiano, todo alemão que residia em nossa tinha a sua horta, né? Isso na minha família era assim, tinha horta, a mãe tinha tudo em casa, né?